Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Pitaco do Mercado. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que está sendo essa semana do dia 21, né? Semana do dia 21 de julho, como que está sendo dentro do mercado aí na esfera do day trade, mostrar algumas operações que fizemos dentro da sala e também uma análise ali, né, do day trade entre o dólar e o índice. Está sendo uma semana um pouco mais pacata dentro do mercado, volume um pouco abaixo aí do esperado. Isso porque é uma semana que antecede a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. Então, por estar antecedendo a decisão de juros americana, a gente tem aí, tá, um mercado que fica ali meio com um pé atrás. E também antecede, né, aqui a decisão de taxa de juros no Brasil também, tá? Mas na agenda de indicadores também é uma semana aí meio parada. A gente não está com uma agenda muito forte. Só na sexta-feira que nós vamos ter notícia do IPCA 15 aqui no Brasil. Por enquanto, a agenda fraca dentro do mercado. Vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês, que eu vou mostrar como é que está indo aqui ao longo dessa semana. Primeiramente, tá, pessoal, mostrar aqui a situação do dólar, né? O dólar, infelizmente, ele tem estado dentro dessa congestão. Essa congestão ela começou depois do dia 9 de julho, quando o Donald Trump anunciou a tarifa de 50% para o Brasil. Ele ganhou bastante volatilidade, mas desde então o dólar parou. Então, basicamente, os investidores estão esperando a reação do Brasil frente a essas tarifas e também se vai ter ou não mais sanções dos Estados Unidos para o Brasil. Tá? Então, por isso que o dólar vem andado aí bem parado na sua movimentação. Esse movimento não é exclusivo só do dólar, né? O índice ele também acabou ficando aqui um pouco mais complicado. Desde o dia ali que o Donald Trump anunciou no dia 9 de julho, nós perdemos a média de 20 ali dentro do Ibovespa e desde então o Ibov vem caindo. E pelo fechamento do candle de hoje, a situação aqui dentro do nosso índice está mostrando claramente uma possível tendência de baixa, tá? Então isso aqui é um pullback para um pivô de baixa dentro do índice num halt na média móvel de 9 períodos. Então, falando primeiramente do dólar, tá? Então, o dólar essa semana, a gente já sabia que ele estava dentro dessa congestão. Então, dentro dessa congestão, a gente está tendo que rebolar bastante para trabalhar. A volatilidade está baixa e a liquidez vem caindo, né? Então, você vê que o volume hoje já está menor do que foi ontem, menor do que na sexta, menor do que na quinta e cada vez menor a questão de volume dentro do mercado. Ontem nós tivemos um mercado que, de certa forma, abriu aí próximo ao topo dessa congestão. Próximo do topo da congestão, a gente poderia esperar por um trade, né, que pudesse nos levar ali para o lado negativo, para buscar o fundo da congestão dentro do dólar. E se a gente observar ao longo do dia de ontem, né, a gente vê a abertura, o candle até mostrou essa tendência, mas a gente sempre faz aquele lance, espera formar o pivô. Então a gente estava observando e esperando para ver se ele tinha um pivô de baixa. Ele chegou a fazer um pivô de baixa aqui no fundo do candle 5, quando a gente foi lá para o gráfico de 2 minutos. Se vocês observarem aqui o gráfico de 2 minutos, ele construiu bem um pivô aqui negativo. Inclusive, esse rompimento ele aconteceu às 9h38. Só que eu coloquei ali como trava para estar evitando operações às 9h30 para frente, por conta da abertura do mercado à vista. Mas seria um trade muito bom dentro do dólar. Tanto que esse trade ele acabou indo para o primeiro, segundo, terceiro alvo de FIBO e depois só que ele cutucou a média móvel de 9. Tá? Então, ele seria um trade ali de caráter mandatório, com exceção da questão do horário. Tá? Então, os 5 minutos, a gente não consegue ver, às vezes, tão bem esse pullback que ele foi construído, mas no 2, esse pullback ele ficou bem claro de retorno ali para a média móvel de 200 períodos. E se a gente observar o dólar, tá? No dia de ontem, pelo gráfico de 5 minutos, depois ele até deixou um outro pivô aqui mais abaixo, mas esse pivô mais baixo, ele fica um pouco na questão da volatilidade, tá? Então a gente sabe, pô, a média está distante, por mais que ele está dentro da banda de volatilidade, a média de 20 está muito longe. Então a chance de entrar num trade aqui e tomar um stop é gigantesca. Então a gente não costuma fazer esse tipo de operação. Tanto é que esse tipo de operação, mesmo pelo gráfico de 2 minutos, a gente não fez, né? Essa operação aqui foi quando ele veio fazer, por exemplo, esse pivô. O 2 até tinha mostrado para não fazer essa operação, porque ele tinha cutucado a média móvel de 9 períodos.
Pelo gráfico de 5 minutos, aonde a gente vê um contexto, foi quando ele voltou aqui, vindo para baixo. E aí ele fez esse pivô de baixo pelos 5 minutos, que seria o projetar esse movimento. Ele chegou no primeiro alvo e depois tirou pela média móvel de 9. Ele não deu ali continuidade nessa movimentação. E depois o dólar acabou ficando mais lateralizado ali no pregão, né? Então ele perdeu bastante liquidez, veja que o volume caiu bastante e o mercado ficou congestionado dentro dessa movimentação pelos 5 minutos. No 2 minutos, a gente chegou a ver um pouco mais de contexto de trade, né? Então, quando o dólar estava trazendo essa movimentação no pregão de ontem, a gente viu aquele trade do 2 para baixo, mas a gente barrou ele por conta do horário. E aí depois nós vimos um trade aqui para cima dentro do dólar, que teria como objetivo voltar na 200. Só que ele foi até o primeiro alvo e voltou. Então o que a gente fez nesse trade? A gente fez a entrada, mas saiu no 0 a 0. A gente optou pela saída no 0 a 0. Por que nós não tivemos feito aqui a entrada antes? Né? Porque ele deixou um movimentinho aqui antes, só que antes a gente preferiu não entrar. Porque aqui faltou aquela máxima e mínima que eu sempre falo dos candlesticks. O candle tem que ter o impulso, a correção tem que ter máxima e mínima menor, ela não fez. A mesma coisa aconteceu aqui nessa movimentação, que também não chegou a fazer esse movimento, tá? Então, pessoal, aqui a gente estava vendo do dólar, né? Então a gente não fez as entradas porque a máxima e mínima não permitiu, né? Então, onde a gente viu a permissão de máxima e mínima foi a partir do rompimento desse topo aqui. Aí sim a gente viu, só que ele deixou esse candle gerando a falha, né? Então a gente optou por não entrar nessa movimentação. Depois, o dólar aqui chegou a abrir um contexto para um pivô de baixa, e foi exatamente nesse ponto, ele começou a virar a sua tendência. Aqui, por hora, a média ainda apontava para cima, a gente evitou essa operação, mas aí entramos quando fez esse pivôzinho. Então, nesse pivôzinho, nós projetamos essa movimentação para baixo. Ele veio, bateu o primeiro alvo, tirou pela 9. A gente acabou aí ficando aí praticamente também no 0 a 0 nessa movimentação. Mas depois ele até andou um pouco mais, depois lateralizou ali o resto do dia. Hoje já foi um dia um pouco melhor, né? Então hoje nós tivemos a abertura dentro do dólar aqui e ele mostrou alguns movimentos super interessantes. O primeiro movimento interessante que a gente viu dentro do dólar, respeitando aquelas regras, né, de máxima e mínima dentro dos candles, foi esse pivô aqui, ó, que foi um pivôzinho de alta dessa movimentação. Ela conseguiu ir até o primeiro alvo, depois tirou pela média móvel de 9. Aqui quase formou esse pivôzinho bem definido, mas ele acabou não tendo grande sucesso. Aí depois a gente viu aqui, ó, esse pivô de baixa. Nesse pivô de baixa a gente colocou e fez um trade por aqui. Ela conseguiu bater até o seu segundo alvo, depois tirou ali pela média móvel de 9. Então esse foi um trade que a gente fez, classificou ele como uma volta em V e também a gente viu como uma classificação de afastamento. Além disso, a gente também podia notar essa movimentação como um contexto de ombro, cabeça a ombro dentro do mercado, que foi perdido e foi ali projetado para baixo. Logo depois, o dólar virou para cima, ganhou bastante força nesse candle. A gente vê o candle aí com um volume forte. A gente marcou esse topo aqui deixado, dessa movimentação, e aí projetou o alvo para cima. Fizemos um segundo trade aqui dentro do dólar, tá? Ele chegou até em mais ali no seu terceiro alvo. E depois cutucou a média de 9, o trade foi encerrado por ali. Se a gente observar, depois ele deixou um outro contexto que a gente chegou a ver também ali dentro da sala, que foi essa projeção aqui de baixa dentro do dólar, um pullbackzinho que ele deixou como power breakout, né? Então ele tinha até um pivô maior, só que esse pivô maior, ele na hora que fez o rompimento já estava depois de 4, 5 barras consecutivas, e aí nessa movimentação, esse suporte acabou abrindo aqui como um contexto de power breakout. E aí, dentro do power breakout, a gente viu essa movimentação indo para baixo e trazendo um contexto também que dava para fazer uma operação, né, dentro do mercado. E agora o dólar aí, ó, se vocês observarem, ele está fazendo o quê? Um contexto de um pivô de alta, né? Então é um trade de saída pela média móvel de 200 períodos. E aí a gente pode pegar aqui e fazer essa projeção para cima e a gente vê, a gente tem alvo ali a 5,587, 5,590, tá? Então esses são
os pontos dos alvos que a gente está vendo dentro do mercado nesse momento, tá? Os 5 minutos no pregão de hoje, alguns contextos de trade também caberiam, né? Então, é que aqui, ó, você vê que aonde a gente tinha feito um trade para cima que dava a entender uma volta em V também, ele faltou a máxima e mínima. Aonde ele deixou um pouco mais claro pelos 5 minutos, contexto com candle, né? Que deixa a máxima e mínima maior que o anterior, foi nesse pivôzinho de baixa. Então, esses são trades clássicos, aqueles trades que estão alinhados com a média de 20, né? Porque tem muita gente que opera situação de halt, enfim, operam outras situações dentro do mercado. Esses foram os contextos mais clássicos, tá? E com relação à questão do índice futuro, o índice futuro, tá? Ele já foi um dia hoje que chegou a dar um trade, mas o horário dele estava naquele horário um pouco perigoso, né? Então, o índice aqui a gente viu uma operação aqui, ó, nesse pivôzinho de alta. Inclusive, esse pivôzinho de alta dentro do índice, tá? Ele era o mesmo pivô no gráfico de 2 minutos. Só que o rompimento dele foi às 9h48. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui no 2 minutos. Veja aqui, ó. A gente teve esse contexto, um pivô de alta, 9h46, ó. Ele rompeu esse movimento, combinado com 5,2. O horário do rompimento é aquele horário um pouco complicado, que às vezes pode acabar dando um pouco de dor de cabeça na operação. Mas foi um trade aí que conseguiu pegar todos os alvos e trazer uma movimentação bem forte dentro do índice. Depois a gente viu o índice fazendo um pivô aqui de afastamento. Foi bem nesse movimento aqui para baixo. Ó. A média já estava apontando para baixo, ela chegou a fazer um pivô de baixa. Só que esse trade acabou sendo estopado. Ela estava alinhada com a 9, com a 20, só que o trade acabou sendo estopado. Depois ele fez de novo um novo pullback aqui. E agora, né, caindo forte aí dentro do índice futuro, esse movimento de final de tarde, né? Então, a gente vê aqui, ó, ele fez um novo pullbackzinho aqui com a 9 e aí sim conseguiu pegar esse movimento. Se a gente olhar o gráfico diário dentro do mercado, a gente vai ver então aquela situação. A média móvel de 9 está servindo como halt e ele está querendo bater aqui o contexto para fazer uma movimentação de um pivô de baixa dentro do índice, tá? Então, os trades aí, basicamente, que a gente estava vendo dentro do mercado. Lembrando que ontem, tá, o índice futuro ele já foi também um dia que também chegou a deixar um pivô nos 5 minutos, foi esse pivô de alta, classificação como pré-rompimento da 200, mas depois dele ter dado uma boa esticada, né, esse trade foi aquele trade que você fica um pouco com receio da operação. Ela conseguiu bater o alvo e tal, dava para fazer um trade aqui nesse movimento do índice futuro, tá? E nós tivemos em ações que a gente optou aí por operação, foi a Renner, né? Então, lojas Renner, a gente fez operação tanto hoje aqui na Renner quanto ontem. Ontem, o trade que a gente fez na Renner foi esse pivô de baixa. Ele pegou, bateu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto alvo de Fibo nesse pivô. E hoje, dentro da Renner, a gente viu um trade aqui, nesse rompimento. Ela conseguiu bater o primeiro alvo de Fibo, né? Aqui, então bateu o primeiro alvo, só que ela cutucou a 9, eu preferi sair. Né? Então, acabei não fazendo o parcial no primeiro de Fibo. Estava esperando o segundo para tomar o parcial aqui na Renner. E aí faltou um pouquinho. E agora voltando a cair. A questão é que o mercado ele está virando, tá? Então, tem papéis que estão chamando atenção para baixo. CPFE3. Veja que ela está fazendo e construindo aqui, ó, no dia de hoje, um pivô de baixa. Ó. Esse pivô de baixa chama atenção no contexto aqui negativo da CPFE3, tá? O OBV dela, vamos ver aqui, o OBV está um pouquinho fora aí do alinhamento perfeito para baixo, mas ela está chamando a atenção de baixa. Deixa eu ver se tem outros papéis aqui chamando a nossa atenção dentro do mercado além dela. A Eletrobras, ELET6, também chamando a atenção aí de um pivô de baixa. Ó. Movimento dela aqui, tá? Ela está sendo perdida, um ponto importante desse suporte. Não está confirmando ainda, mas provavelmente deve continuar. Ela já tem um pivô daqui, ó, que eu poderia fazer essa projeção. Então, a perda dessa região gera alvo para 41,29. Então é isso, tá, pessoal? Então esse aí é o pitaco do mercado aqui junto com vocês. Nós também tivemos trade no Nasdaq hoje, tá? Então, trade no Nasdaq. A gente viu aqui, ó, foi uma volta em V, ela bateu o primeiro alvo,
Eu estava esperando um alvo mais longo aí para o Nasdaq, mas ela fez uma volta em V. Essa queda que aconteceu aqui dentro do mercado foi de manhã com o anúncio que os Estados Unidos sairia da Unesco, vai sair da Unesco, né? Então ela fez um pivô de baixo, deu uma pancada aí para baixo nos Estados Unidos, mas depois voltou ali fazendo uma volta em V. Vamos ver como é que fica até o final do dia. E existe mais pressão ainda sobre o Jerome Powell. O Trump falou que em até 8 meses o Powell vai sair do Banco Central nos Estados Unidos. E realmente em maio ele tem que sair, né? Então eles estão querendo tirar o cara ali o mais rápido possível, tá? Então é isso. Ficando por aqui, agradeço aí para quem assistiu o Pitaco do Mercado. Não esqueça de deixar o like, tá? O like é super importante. Deixa o like aí para que eu crie cada vez mais vídeos aqui para vocês e verifiquem a inscrição no canal. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.